Muita graça, muita paz de Cristo sobre a sua vida nessa terça-feira, dia 2 de junho. E o texto de hoje é em Romanos, capítulo 1, nos versículos de número 18 e 19. Olhe bem o que diz o texto. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Paulo ele elabora até o verso de número 17 da sua carta aos Romanos, no capítulo 1, toda uma base para falar da boa notícia de Deus que agora decide salvar o ser humano pecador através do sacrifício de Cristo e nos dar a oportunidade de restauração, de regeneração. E agora Paulo começa a falar da ira de Deus contra aqueles que não acreditam nesse plano de Deus para transformar a humanidade. Essa palavra ira é uma palavra bem forte, mas nós precisamos entendê-la de forma bem consciente. Ira é toda indignação contra a injustiça. Por isso que quando Paulo fala que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, está dizendo que Deus ele não está zangado com o ser humano como um Deus grego fica furioso com os seus súditos na mitologia. Deus, na verdade, ele está preocupado, indignado, ele está não em concordância com os atos humanos, porque são atos de injustiça, são atos de impiedade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o ser humano decidiu de forma muito clara colocar toda a verdade de Deus no fundo do poço do seu coração e decidiu de forma rebelde, de forma contrária, de forma a estar longe de Deus, viver segundo os seus preceitos, segundo os seus desejos, no poço do seu coração pecaminoso. Diz o verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Ninguém é inculpável de não conhecer, visualizar ou perceber a manifestação de Deus. Deus nos deu uma consciência que nos fala claramente aquilo que é certo e aquilo que é errado, pelo menos na sua superfície, quando nós não temos esse discernimento, e ela vai se aprofundando conforme nós vamos entendendo com clareza o que é essa manifestação de Deus. Então Deus ele se manifesta em nossa consciência de uma forma muito clara. Segunda coisa, se você olhar em volta de você, você vai perceber os atos criacionais de Deus de forma poderosa. Você vai ver um ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você vai ver Deus através da criação dos fatos naturais, da natureza, que demonstra que existe um Deus criador, um Deus justo, mas também um Deus misericordioso. Por isso que Paulo começa a apresentar por que o ser humano precisa de Deus. Porque o ser humano ainda é rebelde em seu coração. Por mais boas obras que ele pratique, por mais boas ações que ele tenha feito, se ele ainda não reconhece de forma humilde que ele precisa de Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele está debaixo da ira de Deus. Deus se manifesta a ele de forma indignado com os seus atos de impiedade e de injustiça. Perceba que o coração humano, por melhor que ele se manifeste em meio a uma sociedade, ele é um coração corrompido por natureza. Ele é um coração piedoso por natureza. Ele é um coração injusto por natureza, devido à sequela do pecado do Jardim do Éden. E Deus começa a apresentar o porquê nós precisamos de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. E só há um que pode nos resgatar desse coração impiedoso e injusto: Cristo Jesus. Aquele que decidiu de forma clara, de forma notória, um fato que foi consumado na história, perdoar a nossa injustiça e a nossa impiedade e nos aproximar de Deus para termos sim uma relação profunda de paz com Deus e profunda
de paz com o outro. Deus possa te abençoar e nós nos vemos amanhã.